Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Também quero saudar aqueles que estão em casa ou em algum outro local assistindo a este culto, para que Deus também possa ministrar a sua vida neste momento que você está junto conosco online. Irmãos, hoje é o último domingo de fevereiro. Durante os meses de janeiro e fevereiro, nós trabalhamos com o tema livre nas nossas mensagens. Então, cada pregador vem aqui e trabalha o tema que é aquilo que ele sentir no coração, dirigido pelo Espírito. A partir já do próximo domingo, nós iniciamos então a série já mensal. Então, a partir de março, nós vamos começar a série Reset. É tempo de nós todos dar uma resetada em nossas vidas. Reset, para aqueles que não estão ainda acostumados com essa palavra, significa que nós precisamos reiniciar, Então muitas vezes nós precisamos reiniciar nossa espiritualidade, precisamos reiniciar os relacionamentos pessoais, reiniciar a nossa vida financeira. Enfim, nós vamos aí conversar bastante sobre este tema no mês de março. Então não deixe de estar aqui, participar. Tenho certeza que Deus vai dar um reset também na sua vida, vai reiniciar muitas coisas na sua vida. Então é tempo de nós vivenciarmos isso a partir de março. Hoje, encerrando então este mês de tema livre, eu estou propondo aqui para nossa reflexão o tema: o caminho da salvação por meio do sacrifício. E eu quero convidar vocês então a me acompanharem na leitura do livro de Hebreus, capítulo 9, nós vamos ver a partir do verso 19 até o verso 28. Diz assim: quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, agora preste atenção, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então, esta aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. Este modelo de aliança instituída pelo sangue foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando nós pensamos em sacrifício, logo nos vem à mente a ideia de termos de fazer algo que está além de nossas capacidades, ou a ideia de algum culto macabro, muitas vezes, de algo que está relacionado com o diabo. Enfim, a ideia do sofrimento, ela permeia nesta palavra sacrifício. Então normalmente o que as pessoas fazem? Elas pensam assim: não, Deus sempre gostou de sacrifício, Deus sempre instituiu sacrifício. Elas começam a fazer uma leitura de Deus que as leva muitas vezes a achar que eu vou agradar a Deus, ou eu vou conquistar Deus e ganhar algo dele a partir do momento que eu oferecer a ele um sacrifício. Então eu vou subir no mais alto monte, me cansar, subir, pisar nas pedras, machucar, gelar com a língua lá, arrastar, aí falar assim: o quê? Deus olhar para mim e sentir pena de mim, porque nossa, olha o sacrifício que ele fez para poder chegar até mim, E as pessoas têm esse tipo de pensamento: eu vou carregar uma cruz daqui até tal local, porque aí eu vou estar mostrando para Deus: olha o sacrifício que eu fiz, olha o meu esforço, e Deus vai ter pena de mim. As pessoas associam que Deus gosta de sacrifício, e nós vamos perceber que não é isso. O
O sacrifício foi instituído por Deus, mas tinha um fim: apontar para Cristo, apontar para aquilo que Ele iria realizar em Cristo por nós pecadores. Não que Ele tenha prazer no nosso sofrimento. Se você então castigar o seu corpo, se bater, aí Deus vai ficar com dó, Deus vai ter pena de você, vai fazer algo por você. Não é essa a ideia. Mas ao longo da história do homem, o homem veio distorcendo isso. E o homem veio pensando que sacrificando o corpo vai agradar a Deus. E não é esse o conceito. Então vamos entender um pouco disso. Quando nós pensamos em sacrifício na visão do Antigo Testamento, nós nos lembramos sim dos carneiros, das novilhas, dos ovelhas, esses animais que foram imolados, e oferecidos a Deus. Mas nós precisamos entender que a palavra hebraica para sacrifício é a palavra korban. Ela significa aproximar-se. Essa palavra, ela é derivada da raiz. E aqui, se eu pronunciá-la errada, porque eu não sei realmente a pronúncia certa dessa palavra, ela é derivada da raiz desta palavra que é, eu acho que sim, deve se pronunciar kareb, que significa aproximar. Portanto, o propósito do sacrifício é de você se aproximar de Deus, é você ganhar intimidade com o Senhor. Esse era o propósito do sacrifício quando era feito no Antigo Testamento. Quando uma pessoa buscava então se aproximar de Deus, ela tinha essa necessidade de oferecer um sacrifício. Por quê? Porque através desse sacrifício era feito a expiação, que do hebraico, é a palavra kippur, se é que é assim que se pronuncia, Esse verbo vem lá do substantivo, que significa resgatar por um substituto. Veja só, então, quando eu quero me aproximar, eu faço um sacrifício. A palavra sacrifício está falando disso, me aproximar, eu ofereço. Este sacrifício, ele tinha por trás o objetivo de fazer expiação. Então o que isso significa? Significa que aquele sacrifício me substituía diante de Deus. Isto é, o sangue daquele animal, ao ser derramado, servia para pagar o preço do meu pecado, para que eu pudesse me aproximar de Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Você não pode se aproximar de Deus em pecado. Você não pode se aproximar de Deus sem você estar de acordo com aquilo que Ele, Deus, é e estabelece. Isso já nos mostra que a nossa adoração, ela não pode ser feita de qualquer forma. Não é do jeito que eu acho, é do jeito que Deus estabelece para nós. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus nos ordena a fazê-lo. Porque se você se apresentar a Deus do seu jeito, do jeito que você está trazendo para Deus fogo estranho, você precisa adorá-lo segundo aquilo que Ele te ensina, segundo aquilo que Ele passa a nós. Lembre-te, o Senhor, Ele não se agrada de sacrifícios, não, mas de corações quebrantados e contritos. O Senhor procura em nós homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós precisamos compreender essa verdade. Como eu disse, no Antigo Testamento isso tudo era sombra, para nós entendermos também a nossa relação com Deus hoje. Para que nós possamos entender que eu preciso prestar a Deus um culto que é agradável, que é santo, que é segundo aquilo que Ele estabeleceu, e não segundo o que eu penso ou o que eu acho. Porque eu posso muitas vezes entender algo, mas o que eu estou fazendo fere ao próprio Deus. E às vezes as pessoas, na sua inocência, elas acreditam que vão chegar até Deus, por exemplo, por meio de santos que já morreram. Elas não fazem por mal, mas aquilo para Deus é
abominação, é algo que Deus rejeita, é algo que Deus não aceita. Por quê? Porque aquilo contraria tudo que ele ensinou. Então não é só uma questão, não, eu chego lá com o meu coração do jeito que eu... Não, é só uma questão de boa vontade. Não, nós precisamos adorar, ter o coração sincero, ter boa vontade, mas também precisamos compreender o que Deus ensina, para que nós não venhamos ferir a Deus, e aí nós sermos feridos. Porque Deus, ele é santo e ele é justo. Por isso é importante compreendermos. Então, quando uma pessoa ela buscava se aproximar de Deus, ela fazia o quê? Ela oferecia um sacrifício, por meio do qual então os seus pecados eram expiados. Aquele animal imolado a representava no altar, de forma que o pecado daquela pessoa estaria então sobre aquele animal, e aquele sangue simbolizava, naquele momento, que ela estava perdoada e podia entrar na presença de Deus. Nós estamos falando de algo que era temporário, que era só sombra, porque o verdadeiro sacrifício ainda estaria por vir, que é Cristo Jesus. Mas assim ela era purificada e ela era aceita por Deus, e podia se aproximar de Deus. Os sacrifícios na Bíblia, nós não vamos olhar hoje para isso, mas eles estão divididos em várias classes, tá? Existiam diversos tipos de sacrifícios. De particular significado, o da expiação, que era feito pelo pecado, para que dessa forma o teu pecado fosse retirado e a sua culpa. As mais importantes eram feitas no dia da expiação. Existia dentro do calendário judaico um dia especial, que era o dia da expiação, onde ia se fazer sacrifícios por todo o povo. Você poderia viver no seu momento, na sua história, e você, por exemplo, ter tido uma queda espiritualmente, você pecou, e você ia até o sacerdote e falar para o sacerdote: olha, sacerdote, eu pequei e tal, eu estou trazendo aqui um cordeiro para que o meu pecado possa ser expiado. Mas agora existia um dia que todo o povo de Israel se reunia, e esse era o dia chamado dia da expiação, onde todo o pecado de Israel deveria ser colocado diante de Deus. Nesse dia, e nesse único dia do ano, o sumo sacerdote então entrava no Santo dos Santos, ultrapassando o véu que separava então, vamos dizer assim, os homens da glória de Deus. Nesse dia era permitido que o sumo sacerdote atravessasse o véu, e ele fazia amarrado com uma corda, e se ele não tivesse feito tudo certinho lá, espiado tudo direitinho, ele era fulminado ali dentro. Aí os homens só iam puxar a cordinha. Imagina você o quão sério é entrar na presença de Deus. Hoje nós vivemos na graça, e muitas vezes nós perdemos essa relação de santidade e seriedade de Deus. Quando nós lemos a carta do apóstolo Pedro, e você vai lá em 1 Pedro, você vai ler depois, você vai ver que lá em 1 Pedro 1,17, se não me falha aqui a memória, o apóstolo escreve o seguinte, né? Para nós, ele fala, para nós que já estamos na graça, aquele a quem vocês chamam de Pai, ele diz assim: lembre-se que ele é justo juiz. Portanto, ele diz para nós: portai-vos diante dele com temor. Nós não podemos achar que porque nós estamos no tempo da graça, de que Deus não olha para nós com seriedade. E aí nós entramos na presença de Cristo ou de Deus de qualquer forma. Não podemos. Hoje você não vai ter uma cordinha amarrada em você. Você não vai ser fulminado dessa forma, porque você está vivendo nesse período em Cristo. Mas você não pode perder o conceito de quem verdadeiramente é Deus, e de que você precisa se portar diante dele com temor, porque ele não te julga agora.
mas vai chegar o dia em que você estará frente a frente com Ele. E diz a palavra do Senhor que nós prestaremos conta de todas as nossas palavras e ações. Então nós não podemos perder de vista que Deus é santo, santo, santo. E nesse dia então, esse sumo sacerdote entrava neste lugar, depois de ter feito uma série de sacrifícios. Eu vou mostrar isso depois para vocês um pouquinho mais com calma. Mas o que a gente via ali é que havia um derramamento de sangue, sacrifício, que assim Deus havia estabelecido para que pudesse chegar até a presença dele. Segundo muitos estudiosos da Bíblia, Deus foi o primeiro a sacrificar para dar o modelo aos homens. E isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 3, no verso 21. Lá em Gênesis 3, 21 está escrito assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que acontece? Adão e Eva haviam pecado. Então nós estamos vendo aí, após a queda do ser humano, Adão e Eva pecaram, se rebelaram em relação àquilo que Deus lhes havia dito, decidiram ser senhores de suas próprias vidas, tomaram o rumo das suas vidas e acabaram por pecar. E quando Deus os encontra neste estado agora pecaminoso, estado aquele que fez com que todos nós também nos encontrássemos, porque nós nascemos de Adão, somos sementes, de Adão, e assim já nascemos como Adão e Eva em pecado. Deus, vendo eles, diz o quê? Que Deus fez roupas de pele, o que já sugere, e os teólogos então assim o fazem, de que Deus sacrificou ali um animal. A pele foi dada para que eles pudessem vestir, mas o sangue ali já derramado, para que eles não fossem aniquilados naquele momento. Assim como Deus havia estabelecido para Moisés, mostrando que através do derramamento de sangue haveria perdão de pecado. Deus estava já iniciando ao ser humano então um processo de ensino aqui, como eles poderiam ser remidos. E é interessante você pensar, porque nós estamos falando de Gênesis, nós estamos falando do primeiro casal da humanidade que experimenta isso. E o que acontece? Quando você vai ler logo depois, você vai perceber que Abel, Caim, tem a história deles toda, mas que eles já estão oferecendo também sacrifícios no altar. Você vai perceber em escritos, não escritos, não estou nem falando de escritos do povo de Israel, mas escritos de povos pagãos já também a ideia do sacrifício. Por quê? Porque essa ideia já vem lá do princípio, do primeiro casal, que já aprenderam ali com Deus a questão do sacrifício, e isso começa a se propagar por toda a raça humana. Como eu disse, mas sem uma compreensão correta do que era o sacrifício que Deus estava querendo. E eles então começam a fazer sacrifícios dos mais diversos tipos, com as mais diversas causas. Oferece sacrifício para poder tentar comprar, vamos dizer assim, o favor de Deus. E não é essa ideia que Deus tinha como sacrifício. Em Gênesis 22, versículo 13, nós vemos o seguinte: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Agora nós entramos numa nova história, nós estamos vendo novamente o sacrifício presente. Então era já costume, como eu disse, do povo fazer sacrifícios ao Senhor. E Deus, nessa história, sem a gente delongar nela toda, Deus havia pedido para Abraão oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Imagina o que passou na mente, no coração de Abraão. Mas Abraão ouve Deus e vai. Chama Isaque, seus servos, e aqueles homens estavam levando a lenha, Abraão lá com o cutelo, até que chega num determinado momento, determinado local, aonde ele ia subir, para fazer o sacrifício. Aí ele pede para que os servos ficassem ali, e agora ele ia subir sozinho com Isaque. Aí Isaque percebe
Naquele momento que está faltando aqui o principal, o cordeirinho, para o sacrifício. Aí ele vira para o pai e diz: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, né? Mas cadê o cordeiro? Abraão diz: o Senhor proverá. Mas Abraão sabia que Deus havia pedido dele o seu filho. E aí ele vira para os seus servos, veja que coisa, ele pensou: eu vou subir até lá, vou sacrificar meu filho. E aí diz para os servos: aguarde aqui, porque eu vou retornar com meu filho. Nós retornaremos, ele diz. Ele tinha fé de que alguma coisa Deus ia fazer, até mesmo fosse necessário ressuscitar o filho dele. E ele sobe, coloca o filho sobre o altar, o amarra, e então ele levanta o cutelo para fazer o sacrifício do filho, crente que Deus iria dar a ele a vida novamente. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas quando ele está ali, então ele ouve a voz, né, do anjo que diz para ele. E aí ele ergue os olhos, e é o texto que a gente vê, e ele vê um carneiro preso. E aí Deus fala para ele: sacrifica esse carneiro no lugar de Isaac, o teu filho. Deus estava fazendo um teste com Abraão, é verdade. Mas Deus, mais do que isso, Deus estava ensinando novamente que Ele iria prover um cordeiro para a nossa salvação, que Ele iria prover aquele que seria sacrificado de uma vez para todos sempre por nós pecadores. Então o sacrifício que era oferecido como meio para se aproximar de Deus e fazer a expiação dos nossos pecados, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, do verso 1 a 9, Moisés determinou que no caso, por exemplo, de um assassinato sem solução, os anciões da cidade deveriam declarar a inocência da pessoa, uma vez que aquele assassinato não tinha solução, e oferecer um sacrifício em lugar do assassino. Então o sacrifício removia a culpa daquele que havia cometido tal erro. E assim ele poderia voltar a se relacionar com Deus. Nós podemos ver, por exemplo, por meio também dessas passagens, que essa substituição sacrificial, ela foi criada pelo próprio Deus. Era por meio do sacrifício do sangue derramado que era feita a expiação. E o pecador era aceito por Deus. Então aquele animal substituía o pecador. Jesus fez isso por nós na cruz. Jesus nos substituiu. Nós deveríamos ter morrido na cruz, nós deveríamos ter pago o preço das nossas iniquidades, mas Jesus foi este cordeiro. Assim disse o próprio João, não é? O Batista, ele afirmou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só Levítico capítulo 17, versículo 11. Está escrito assim: pois a vida da carne está no sangue. Deus está dizendo, e eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Veja bem, Deus disse: eu o dei a vocês. Foi o meio que eu criei, foi o meio que eu fiz para que vocês pudessem obter perdão, salvação, através do derramamento do sangue. E assim a gente precisa pensar no sistema sacrificial, nesse modelo que foi dado por Deus, que foi instituído por Deus. Então não tem nada a ver quando a gente fala de sacrifício que Deus espera, com aquele tipo de sacrifício que muitos pregadores e pastores por aí afora exigem das pessoas. Não tem nada a ver. O Novo Testamento, ele também reconhece a verdade que foi o próprio Deus que instituiu este modelo sacrificial para que nós pudéssemos ser remidos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. 1 João capítulo 4, no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então isto é, Ele foi o cordeiro que foi imolado, e assim então
expiou os nossos pecados, nós fomos libertos, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós somos resgatados. Tudo foi feito através do sacrifício de Cristo naquela cruz. João agora está afirmando também esta verdade, porque Deus assim fez. Nossa segunda afirmação que eu quero olhar aqui a respeito deste caminho de salvação por meio do sacrifício é que o ofertante, ele se identifica com a oferta. Eu falei disso, mas eu quero agora mostrar para vocês a partir de passagens bíblicas, né? Então, como que isso acontecia? Então nós vamos ver aqui algumas passagens. Levíticos capítulo 4, verso 3, verso 4. Diz assim, olha: se for o sacerdote ungido que pecar, então vamos dizer que o sacerdote viesse a pecar, tá? Pastor viesse a pecar nos nossos dias hoje, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Agora preste atenção: porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Veja, então, se o sacerdote viesse a pecar, então ele ia ter que fazer isso. Ele ia ter que pegar o novilho, apresentar lá diante do Senhor na entrada da tenda, e ele ia pôr a mão sobre a cabeça daquele novilho. Por quê? Porque dessa forma ele está dizendo que aquele novilho o substituía na sua morte. Era uma identificação com aquele novilho. Veja só o que diz Levítico no próprio capítulo 4, agora verso 13 ao 15. Ele vai falar do pecado da comunidade. Se for toda a comunidade de Israel que pecar, sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Você prestou atenção? Se você viesse a pecar, ainda que você não tivesse consciência, mas você pecou contra o Senhor. Porque não é só uma questão de que, mas eu era inocente, eu não sabia. Não importa. Você pecou contra o Senhor, você fez algo que abomina a Deus, você fez algo que desrespeitou a Deus, você feriu a glória de Deus. Aquilo era pecado. Então ele está dizendo, né? Ainda que não tivesse intenção, ele fala. Aí ele vai dizer assim: quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Quem que vai trazer? A comunidade. Então aqueles que eram príncipe, que a gente chamava naquele tempo cabeça, né, daquela tribo, ele ia lá representando a comunidade, ia levar o novilho, ia levar lá para ser oferecido como oferta de pecado. Aí fala lá: as autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então, aquele que era o representante da tribo de Judá, o representante da tribo Manassés, que era o líder, o cabeça, vai lá, eles vão colocar as mãos sobre a cabeça daquele novilho perante o Senhor, e o novilho será morto então perante o Senhor. Mais uma vez, como que? Forma de identificarem com aquele novilho. É como se dissesse: esse novilho é nosso aqui morrendo. E assim o pecado deles era perdoado naquele momento. Levítico capítulo 4 também, verso 27 ao 29, vai dizer assim: olha, se for alguém da comunidade, agora não está falando de pecado da comunidade, se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então, todas as vezes você vai observar que essa era uma ordem: colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal. Então, ao colocar as mãos sobre o animal, o ofertante estava se identificando com ele, e estava dessa forma solenemente designando a vítima, né, como estando em seu lugar. Lá em Levítico 17:11, eu vou ler novamente, para que a gente traga agora aqui a memória algo que nós vemos lá. Levítico 17:11 diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz
propiciação pela vida. Este versículo, além de nos mostrar que foi o próprio Deus que instituiu o sacrifício, ele também nos ensina que era o sangue que fazia a expiação, por ser ele o símbolo da vida. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós comemos do pão e tomamos do cálice, nos lembramos que do sangue de Cristo derramado. Este sangue tem poder, este sangue pagou o preço dos nossos pecados, é o sangue de Cristo. Então, uma vida era sacrificada em favor de outra, de tal forma que a vida sacrificada levava o pecado, assumia a condenação do pecado do outro. Assim o pecador se tornava santo diante de Deus, aceito por Deus. Mas de fato, nós precisamos entender que tudo aquilo era só sombra. O sacrifício real viria ainda a acontecer em Cristo. Então, aquelas pessoas estavam sendo, na verdade, aceitas por Deus ainda pela graça de Deus. Porque de fato o sangue do animal não tinha o poder verdadeiro para pagar o preço do pecado daqueles homens. Ele era o ensino, ele era símbolo, era sombra do que Cristo viria a fazer. E o sangue de Cristo verdadeiramente é que traz perdão a todos nós pecadores, tanto da geração passada, do Antigo Testamento, quanto a nós hoje do Novo Testamento, do Novo Pacto. Segundo a palavra de Deus, todos nós nascemos possuidores de uma natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, ele começa a sua epístola, você vai ler o capítulo 1, ele vai falar sobre toda a questão da humanidade, pecaminosa. Aí ele vai chegar no capítulo 2, capítulo 3, aonde ele vai dizer exatamente que tanto os judeus pecaram, quanto também os gentios pecaram, e todos, aí ele conclui, estão encerrados nisso, todos estão debaixo dessa lei, todos nasceram no pecado, todos somos pecadores, e por isso nós necessitamos e carecemos da glória de Deus. O que nós podemos fazer então, se somos todos pecadores? Nós não podemos fazer nada. Você não pode fazer nada para se salvar. Eu não posso fazer nada para me salvar, para me encontrar reconciliado com Deus Pai. Essa é a pura verdade. Não há o que nós possamos fazer. E não adianta, você pode subir morro, descer morro, você pode se afogar no mais alto profundo mar. Não há o que você possa fazer para que você receba essa graça de ter sua vida reconciliada e perdoada por Deus. Não tem como nós, homens, aplacarmos a ira de Deus. O próprio Antigo Testamento, ele reconhece com clareza que os sacrifícios também, que lá foram feitos, não podiam expiar de fato os pecados. Veja só as palavras de Miqueias. Porque a gente lê lá em Deuteronômio, mas quando você vai chegar lá em Miqueias, você vai perceber que eles já tinham agora essa compreensão. Miqueias, o profeta, no capítulo 6, do verso 6 ao 8, eu vou ler com vocês, diz assim, olha: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Eu devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Aí ele vai dizer: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isto é, ele está querendo mostrar que não é os sacrifícios que vai fazer você ser aceito por Deus, porque nós não temos nada que realmente nós possamos dar e oferecer a Deus. Agora ele está dizendo que Deus se agrada assim daquele que pratica a justiça, que ama a fidelidade, que anda humildemente com Ele. Agora, o que vai nos justificar? Nós vamos ver daqui a pouco.
O Salmo 51 é particularmente também expressivo nesse sentido, né? Ele fala que a culpa moral não pode ser apagada mediante sacrifícios de animais. O próprio Davi expressa isso no verso 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ele havia pecado, não vou entrar em toda a história, mas ele havia pecado. E agora ele escreve este salmo, né, onde ele está se confessando, se colocando, e ele está dizendo, ele sabe, ele reconhece, veja, o próprio Davi reconhecia que não era o sacrifício em si que agradava a Deus. Não é assim que Deus ia encontrar prazer em nós, simplesmente porque nós oferecemos a Ele o holocausto. Então não é o teu sacrifício que vai fazer com que Deus se sinta feliz. Agora, Deus se agrada de corações quebrantados, contritos, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, daqueles que humildemente servem aos outros. Assim escreve o profeta, depois também Isaías, quando ele fala do jejum. Não é o deixar de se alimentar um dia que agrada a Deus. Ele fala, o verdadeiro jejum que agrada a Deus é que você liberte aquele que está cativo, é que você dê de comer para aquele que tem fome, é que você cuide da órfã, do viúvo. Ele vai falar, esse é o jejum que agrada a Deus. Todas essas expressões mostram que de fato agrada a Deus, que Deus não era o sacrifício, nunca foi o sacrifício aquilo que realmente agradava a Deus, mas que aquilo era só um ensino, era um meio didático, para que nós pudéssemos olhar a história e compreender este grande sacrifício oferecido na cruz em Jesus Cristo. De fato, o pecado só podia ser perdoado através da graça de Deus, desse favor, onde Ele entrega o seu Filho por nós pecadores. Essa é a graça abundante, que transborda. Onde havia o pecado, superabundou a graça. O autor da carta aos Hebreus, ele esclarece esse fato. Eu vou voltar lá então ao texto de Hebreus, no capítulo 9. Eu vou ler do verso 9 ao 12 agora. Diz assim, veja o que ele vai dizer: isso é uma ilustração para os nossos dias. Depois ele tem escrito, né, algumas questões a respeito de Cristo, do sacrifício, enfim. Ele vai dizer, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então o que ele está dizendo? Que era sombra, é só uma ilustração, tudo aquilo, para aquilo que deveria ser feito. Eram apenas, veja o que ele vai continuar dizendo no versículo 10, eram apenas prescrições, que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores, elas foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando a nova ordem é Cristo, ela só tem esse tempo. Acabou, começa agora um novo pacto, começa uma nova aliança em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? O texto diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote, Ele obteve para nós eterna redenção. Aleluia. Ele obteve, nós não temos como obter isso, né? Nós não tínhamos como fazer isso, mas Ele obteve. E agora quando nós cremos nele, quando nós olhamos para Ele, que Ele fez aquela cruz, nós entendemos isso. Por isso Deus vem nos ensinando, desde lá do princípio, que seria feito, para que nós pudéssemos entender. E agora que a nossa mente conseguiu compreender, e eu posso dizer, sim, Jesus, eu creio nesta verdade, eu aceito como sacrifício que foi feito por minha vida, por meus pecados. Sim, Jesus, eu entendo agora, e eu
Me coloco diante do Senhor como teu servo a partir de agora. Eu quero viver para ti. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Quando nós fazemos isso, então, o que Cristo fez na cruz é imputado em mim. A justiça de Cristo é imputada sobre mim, sobre você. É fé. Por isso que a salvação é um ato da graça de Deus. E é mediante a fé, não por obras. Nós não tínhamos o que fazer, mas Ele fez por nós. Deus se torna o ofertante. Ele mesmo concedeu o Cordeiro, o seu Filho, para que morresse por nós. Assim como nós vemos aí em Abraão, Ele fez agora conosco, a humanidade. E o seu Filho Jesus, o que Ele fez? Ele se identificou conosco. Ele morre como homem. Ele nasceu da semente da mulher. Nasceu e foi homem. Homem como nós. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Então houve o primeiro Adão, que nós viemos dessa raiz, né, do primeiro Adão. Mas aí vem o segundo Adão. E esse segundo Adão, esse segundo homem, ele morre e paga o preço dos pecados do primeiro Adão. E nós que cremos somos inseridos nele, na sua vida. E tudo que ele conquistou na cruz é para você, é para mim, é para nós. E assim nós somos purificados, santificados e somos salvos. Amém? Você está conseguindo entender o que eu... Jesus então se identificou conosco. Era mais ou menos o que? Aquela situação de colocar as mãos na cabeça do novilho. Jesus se fez homem. Ele veio, nos tocou sendo humano e morreu a nossa morte. E nós vemos essa verdade no texto de Filipenses, no capítulo 2, no verso 7 e o verso 8. Como ele se identificou conosco. Paulo escreve isso de uma maneira muito bonita, né? Versículo 7 fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E em sua morte, então, ele levou sobre si a maldição da lei que nos condenava. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que você seja bendito, para que você tenha vida eterna, para que você receba esta graça de viver eternamente na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Cristo fez isso por você naquela cruz. E não importa a sua história, não importa de onde você veio, o que você fez até... Se você crê nesta verdade, ela é para você. E a nossa terceira afirmação, e a última que eu quero fazer nessa noite, a respeito deste caminho de salvação por meio do sacrifício, é que ela é finalizada em Cristo. Este caminho apontava para Cristo e foi válido até Cristo. A lei, ela foi colocada para ser aio, isto é, ela é condutora até Cristo. E nós já lemos nesse texto, até Cristo. Existe então um marco. A partir desse momento, quando Cristo se revela, quando Cristo se manifesta, então surge uma nova aliança. Por isso que você tem o primeiro pacto e o segundo pacto, a primeira aliança, a segunda aliança. E nós temos na própria Bíblia, você tem o quê? Antigo Testamento e um Novo Testamento. Algo novo foi feito. E Jesus fala, eu estou fazendo uma nova aliança convosco. Então a partir deste momento, quando ele está ceando com os seus discípulos, ele fala disso, é uma nova aliança, um novo pacto surge. Então tudo novo agora começa em Cristo. O que a graça faz conosco é algo muito grande, extraordinário. É muito difícil para nós também dimensionarmos tudo, aquilo que está por trás disso, mas é algo extraordinário. Então é um erro para nós supormos que Deus, por exemplo, agia lá no Antigo Testamento de um modo e Deus age hoje de um novo modo. Algumas pessoas pensam assim. Então, como eu estou na graça, e nós falamos um pouquinho disso, eu posso viver de qualquer forma. Não posso viver de qualquer forma. Mas se a lei apontava para Cristo, chegou em Cristo, ela foi cumprida por Cristo, e agora nós em Cristo vivemos pela graça,
e somos justificados então através da fé, baseado nisso. Nós podemos viver? Não, nós não podemos. Por quê? Nós já falamos sobre isso. Existe uma nova lei. Jesus nos deu um novo mandamento. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O apóstolo Paulo resume tudo e diz: só há um mandamento, é o amor. Quando a gente leu, né, e vocês tiveram a oportunidade nesse período todo, né, de estudar todos os 10 mandamentos, tudo aquilo, vocês vão perceber o quê? Que toda a lei vai se resumir no amor, realmente, no amar a Deus, no amar ao próximo, a vida. E Jesus fez isso, né? Jesus falou, quando perguntaram para ele, ele disse: toda a lei se resume nisso: ame a Deus e ame o teu próximo. A lei se resume no amor. E aí Jesus fala assim: então agora eu te dou um novo mandamento, ame. Então, de fato, quando a lei, ele cumpre toda a lei, e agora ele estabelece uma nova aliança como novo sumo sacerdote, ele estabelece, mas a aliança que ele estabelece e a lei que ele impõe sobre nós, ela está, na verdade, na mesma essência, que é o amor. Então, quando você vai cumprindo o que Cristo ordena, que é amar, você cumpre a lei toda. A lei não nos condena mais, não. Estamos livres da lei porque Cristo pagou, estamos, mas nós precisamos viver o amor, porque Cristo agora diz que nós temos que viver. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então nós vivemos agora o amor. Então quando eu amo, eu não vou adulterar, porque eu não vou ferir meu próximo. Quando eu amo, eu não vou roubar, porque eu não quero tomar aquilo que não me pertence. Quando eu amo, eu não vou cobiçar o do outro. Por quê? Porque eu sei que aquilo pertence ao outro. Eu não posso ter esse tipo de sentimento. Quando eu amo, eu não vou ter idolatria na minha vida, porque eu sei que eu devo toda adoração ao meu único Deus. Então, o amor, ele é a essência que nos leva a viver o cristianismo mais puro e simples. Porque toda a Bíblia vai se resumir nisso, no amor. E nós só fomos salvos porque Deus nos amou de uma maneira extraordinária e grandiosa, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E assim, nós cremos e recebemos a vida eterna. Então nós vivemos hoje, sim, nós vivemos a lei do amor. Precisamos amar. Quando nós não amamos, nós falhamos, nós pecamos. Por isso Paulo diz, né, que só tem uma coisa que ele é devedor: do amor. Porque isso não se extingue mais. Todas as outras coisas vão deixar de existir. Então, se o pecado já foi pago, a lei não tem mais do que me acusar, porque eu já estou liberto em Cristo. Não tem mais sentido. Quando eu entrar na glória, eu já entrei na vida de Cristo na glória. Por isso que Paulo fala: nós já estamos assentados com Cristo. Eu estou entre o já e o ainda não, mas pela fé eu já estou vivendo com Cristo tudo aquilo que Ele na cruz conquistou por mim. Então já não tem mais sentido todas aquelas coisas que eram sombras. Por quê? Porque em Cristo tudo isso já está cumprido. Em Cristo eu já vivo liberto da escravidão da lei. Paulo diz: não somos mais escravos da lei. Hoje o Hélio explicou isso bem. Nós não somos mais escravos da lei. Já estamos libertos em Cristo. E agora a gente tem o potencial do Espírito Santo para nós vivermos aquilo que Deus espera de nós, para que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Como poderia Deus salvar a humanidade? Sendo Ele um Deus de amor, sendo Ele santo, sendo justo ao mesmo tempo. Como poderia Deus salvar o homem, né, nesse sentido, satisfazendo todo o seu ser? Porque naquela cruz, quando Cristo morreu, Deus estava também satisfazendo todo o seu ser. Deus não podia simplesmente chegar e passar por cima do pecado. Deixa para lá, vamos tocar a vida. Não, porque Ele é justo. Precisa se ajustar novamente aquilo que foi danificado. Precisa corrigir, precisa acertar. Então, o único meio era através do sacrifício, como Ele havia ensinado. E por isso agora, Ele sendo um Deus de amor, sendo Ele justo, Ele sabia que precisava pagar o preço, sendo Ele santo, o que Ele faz? Ele mesmo se sacrifica através de seu Filho Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade elabora este plano lindo, perfeito, aonde o Filho então vem como cordeiro, se faz homem, morre a nossa morte. E assim o juiz que é justo vê cumprido
a lei, da qual era necessário o derramamento do sangue, para que houvesse perdão dos pecados. O sangue foi derramado pelo Filho. O justo juiz, Pai, agora pode dizer para nós, para mim, para você: você está perdoado. Você está perdoado. Porque Cristo na cruz pagou o preço pelos seus pecados. E porque Cristo pagou o preço pelos seus pecados, o véu foi rasgado. Você pode agora entrar na presença de Deus. Mas, querido, eu volto a dizer aqui: não perca na sua jornada de fé a noção de quem é Deus. Deus é santo, santo, santo. Não é porque Cristo pagou o preço que você vai viver uma vida de qualquer forma. Lembra, Ele espera que você viva em santidade. Ele espera que você cumpra a lei do amor para com o teu próximo, para com o teu marido, para com a tua esposa, para com os teus filhos, para com o teu patrão, para com o teu empregado, para com o teu pastor, para com as tuas ovelhas, nós pastores. Deus espera que a gente cumpra essa lei em todas as nossas relações. A lei do amor. Em João 3,16, eu estou quase terminando, está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos entender que Pai, Filho e Espírito fizeram essa obra de reconciliação juntos. Quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber sempre que Pai, Filho e Espírito estão nessa obra. O Espírito nos convence de todo pecado, de toda justiça, juízo. Nos faz ver o Filho que na cruz se ofereceu porque Ele amou o Pai e sabia que o desejo do Pai, segundo as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, é que todos os homens chegassem ao pleno conhecimento da salvação. Pai, Filho e Espírito trabalham para que você seja salvo, para que nós sejamos salvos, né? Tudo isso, querido, tudo isso que nós falamos, segundo as palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19, provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou então esta mensagem da reconciliação. Confiou a mim e a você esta mensagem. Nós devemos agora continuar proclamando esta mensagem. Eu vou concluir, mas eu vou trazer à memória o que nós, como igreja, queremos. Eu quero concluir com Hebreus 9, 28. O texto que nós lemos, vou retornar lá. Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aparecerá uma segunda vez. Ele voltará. Ah, mas estão falando aí. Ele voltará. Cristo se ofereceu para tirar o pecado da humanidade. Ele veio primeiro para ser cordeiro, mas ele voltará para reinar para todo sempre. Cabe a nós proclamarmos esta verdade. Eu quero falar para você então do nosso compromisso missionário, porque tem a ver com o proclamar esta verdade. Tem a ver com proclamar o anúncio de que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você pela manhã não pegou o compromisso missionário, eu gostaria muito que você pegasse esse compromisso nesta noite. Tá? Por favor. Então, se você não pegou pela manhã, você não esteve aqui de manhã, você pode pegar. Se você pegou pela manhã, você já preencheu, vai trazer, nós vamos ter o nosso tempo de trazer o compromisso e depositá-lo aqui. Mas deixa eu explicar um pouco para você o que é o nosso compromisso missionário.
Nossa igreja, nós temos como objetivo obedecer o que Cristo nos ordenou. Como recebemos este ministério da reconciliação, nós temos como objetivo pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, em Itapevi. Então nós temos alguns missionários que nós, como igreja, sustentamos. Vocês estão vendo aí na tela, e nós temos também na Amazonas o Renato e a Didi, que eram membros, de nossa igreja, que hoje estão pastoreando lá no Amazonas. Nós ajudamos esses missionários com R$600 mensais. Mas nós temos também aqui o Fernando do Suburbano, que é da congregação nossa aqui, que nós ajudamos. Nós temos o Ademir da Siloé. Nós ajudamos também fugiu aqui um nome, mas o orfanato que a nossa associação possui, nós ajudamos. Lar Agrícola, obrigado. O Lar Agrícola, que é um orfanato, também prestamos ajuda dessa forma. Como nós levantamos ajuda? Nós fazemos ajuda através deste compromisso. Este compromisso missionário, ele é válido por 1 ano. Significa que você, ao assumir o compromisso aqui, você vai estar assumindo conosco e com os missionários de ajudá-los durante todo o período de 1 ano, 12 meses. Então, em fevereiro do próximo ano, nós estaremos aqui novamente renovando este compromisso. Então, se você já vinha participando, colaborando, você precisa pegar e fazer novamente. Eu já estou ajudando, só vou continuar. Não, precisa fazer novamente. Por quê? Porque a Priscila e o Rogério, que lideram esse ministério, eles vão recolher todos os compromissos, eles vão ver com quanto você colocou. Então, se você ler o compromisso, e eu vou ler aqui, tá? Então vai estar assim: compromisso missionário de fé. Aí está lá umas linhas em branco, você vai colocar o seu nome. Então, eu, Cornélio, quero fazer parte do trabalho missionário da PIB, sendo um mantenedor de missões. Tenho total consciência do meu dever de cumprir a comissão. Aí está o texto bíblico, que Jesus nos ordena, a pregar a palavra. E aí depois fala assim: quero ser instrumento de Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo seu amor no mundo todo. Vou orar e contribuir mensalmente com a minha oferta de missões. Você vai colocar o valor. Então sai em branco. Não importa o valor. O que importa é que você faça de coração. Se você vai colocar aqui R$1 por mês, se você vai colocar R$10, 15, 20, 50, 100, 1000, é você com Deus. Mas você precisa cumprir os 12 meses. Por quê? Porque depois que nós pegarmos todos os compromissos, então o que ela vai fazer? Ela vai fazer lá uma planilha e vai somar todos os valores que foram colocados. Então vamos dizer lá, faz de conta que deu o valor X. Ela vai pegar este valor X e ela vai entrar em contato com os missionários, vai dividir este valor para ajuda para eles. Hoje nós estamos ajudando com R$600. Vai depender de quanto cada um vai contribuir, para saber se nós vamos conseguir ajudar com R$600 ainda, ou quem sabe, com a graça de Deus, até mais do que R$600 para cada um. Aí ela vai dizer para eles: olha, a nossa igreja, durante este ano agora, de 2024, vai poder contribuir para vocês com um valor, vamos supor aí, que esteja aí continuidade de R$600, vai contribuir R$600. Então é importante que você entenda que ao assumir esse compromisso, você está assumindo 12 meses, porque nós vamos assumir esse compromisso com o missionário. A igreja vai dar a sua palavra através da Priscila, do Rogério, para esses missionários. E eles vão contar com essa ajuda durante 1 ano. Tá? Então é importante. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa assume o compromisso, aí no primeiro mês, legal. Segundo mês, pá. No terceiro mês, passou apertado, opa, já tirou o dinheiro de missões. E aí esse missionário que está lá, ele está contando também com isso. E nem todo missionário, ele consegue trabalhar onde está. Alguns missionários conseguem fazer tenda, se virar um pouquinho e tal, que a gente fala, tem países que permitem. Então, por exemplo, você tem missionário que às vezes ele é formado em educação física e ele vai para determinado país e ele dá aula de esporte, ele pode fazer isso, ele se sustenta. Mas tem lugares que não tem como, os países não deixam.
Então eles dependem inteiramente do nosso apoio, do nosso sustento, para eles poderem pregar esta palavra, falar do que Cristo fez naquela cruz, continuar anunciando esse caminho de salvação. Então, nós somos uma igreja que desejamos fazer parte disso, de pregar o Evangelho. Agora, quando você assumir este compromisso é separado, tá, do seu compromisso mensal com a igreja, daquilo que você traz para a igreja, o seu dízimo, a sua oferta mensal para a igreja. Então, eu vou dar tanto. Você não pode deixar de dar aquilo que vocês têm com a igreja, tá? Por quê? Porque a igreja também depende, sim, de você como instrumento de Deus para a sua manutenção. Então, não é, eu vou tirar da igreja e vou dar lá para o missionário. Não, da igreja eu devo dar para honrar a Deus, honrar aqueles que têm pregado a palavra para nós, que têm nos ensinado, para dar sustento a toda a estrutura, né, que aqui está. E vou ofertar algo. Aí é uma oferta, não é o teu dízimo, não é a oferta que você dá para a igreja, é uma outra oferta. Eu vou ofertar algo para missões. Então nós separamos tudo aquilo que vem para a igreja, que é dízimo e oferta para a igreja, é usado aqui para manutenção, para conserto, né, para o sustento de toda essa obra. E aquilo que vem para oferta missionária, aí você vai especificar a oferta missionária, vai para missões. É os missionários que recebem. Então nós procedemos dessa forma. Então eu gostaria muito que você participasse conosco, nos ajudasse a levar este evangelho. Nós queremos, né, poder aumentar esse valor de 600, queremos abraçar ainda mais missionários, além desses que eu já citei para vocês. Queremos, mas nós precisamos, né, da generosidade de vocês. Mas lembre-se, você vai assumir por 1 ano. Então, quando chegar fevereiro do próximo ano, nós vamos ter um novo compromisso. Aí, este pacto deixa de existir, nós vamos fazer um novo pacto, tá bom? Eu quero que nesse momento convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero que você ore nesse sentido. E se você tem aí o compromisso, você não preencheu, faça isso agora, tá? E aí você vai trazer depois aqui no altar, nós vamos orar por eles.